Olá, muito boa tarde. A liturgia católica assinala hoje a festa da Senhora do Rosário, num apelo à oração do Terço do Rosário, que em Portugal é dinamizado pelas congregações dominicanas. Por isso, no dia em que, em cada semana, aqui reservamos a análise da liturgia de domingo, convidamos para este programa a irmã Alzira Ferreira, provincial da Congregação das Dominicanas de Santa Catarina de Sena, e Frei José Manuel Fernandes, provincial dos Dominicanos. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. E a primeira informação que pedia para partilharem connosco é como aconteceu esta ligação, esta tradição da oração do Rosário, como se ligou às congregações dominicanas. Irmã. Então, antes de mais, obrigada pelo convite. Realmente, a tradição do Rosário na Ordem Dominicana remota desde a origem, desde São Domingos. Há quem diga que até está associado mesmo à entrega do Rosário de Maria a São Domingos. Também sabemos que era tradição dos monges beneditinos e agostinianos rezarem os salmos, 150 salmos. E como no início da ordem nem todos sabiam ler, nem todos tinham literacia suficiente para poder rezar os ofícios e, sobretudo, os salmos, então começou a adotar-se também esta oração mais simples, mas não deixa de ser tão profunda quanto os salmos, não é? Mas de forma muito simples, muito sintética, até porque no início, como sabemos, a Ave Maria não era como hoje nós a temos. Frei José Manuel Fernandes, de facto uma tradição que se liga a uma ordem, a ordem dos pregadores, a ordem também dos doutores da Igreja, não é? Uma oração simples, numa congregação que tem esta tradição também da pregação. A oração do Rosário, ela enquadra-se de facto nesse trabalho de pregação popular, de uma pregação junto do povo simples. Porque mais do que, ou simplesmente recitar o Pai Nosso e as Ave Marias, está também a meditação dos mistérios da vida de Cristo. A oração do Rosário procura introduzir-nos nos mistérios da vida de Jesus, desde antes da sua concepção, o seu nascimento, a sua paixão e morte e ressurreição. Portanto, tornou-se um meio de pregação, de oportunidade de falar às populações da vida de Jesus. Ao longo da história da congregação? Sim, desde a origem. 800 anos, não é? Desde a origem da congregação, da ordem neste caso, essa devoção à Nossa Senhora está muito presente, não só na infância do próprio São Domingos, mas era muito presente também em todas as congregações, todas as ordens. Mas, no nosso caso, até na nossa promessa como religiosos, na nossa profissão religiosa, colocamos essa obediência à Nossa Senhora. Até no nosso hábito trazemos o rosário connosco, é um símbolo dessa ligação mariana muito profunda. E neste caso, por exemplo, em Portugal, a nossa presença, que tem mais de 600 anos em Portugal, como província, embora desde o século XIII que aqui estamos, em Portugal, há várias referências, por exemplo, a confrarias de Nossa Senhora do Rosário. A primeira, ou pelo menos a que temos notícia, é do século XV, aqui em Lisboa, no convento de São Domingos de Lisboa. E a partir daí uma grande divulgação pelo norte do país, pelo centro, das confrarias ligadas à Nossa Senhora do Rosário. Podemos ir saltando para os dias de hoje, porque perguntávamos de que forma é que esta tradição do Rosário é proposta através de movimentos, publicações que vão dinamizando. Sim, a Nossa Senhora do Rosário é muito vivida, como disse o Frei José Manuel, em toda a congregação, em toda a ordem, em toda a congregação, as congregações dominicanas, no fundo, e a nível de família dominicana aqui em Portugal, porque trabalhamos muito em sintonia uns com os outros.
Temos, por exemplo, a Peregrinação Nacional do Rosário, que acabamos de celebrar há dias, que normalmente é celebrada no último fim de semana de setembro, e que este ano teve precisamente o tema da Jornada Mundial da Juventude. Mas também, além da Peregrinação Nacional do Rosário e da Família Dominicana em setembro, em Fátima, também temos outras peregrinações, por exemplo, ao Santuário Nossa Senhora do Sameiro, ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade, mais conhecida pela Mãe Soberana, em Lolé, e depois temos retiros nacionais do Rosário, temos, como disse, a Confraria, o Secretariado Nacional do Rosário, que é uma presença muito constante aqui entre nós e que faz várias publicações, sim, não é? O Secretariado Nacional, pronto, é assim designado por nós, tem essa incumbência não só de organizar em Família Dominicana esta peregrinação nacional, mas também publicações periódicas. Temos uma revista, a Revista do Rosário, que sai mensalmente e que vai para todo o Portugal e para o estrangeiro naturalmente, e tem outras panfletos de divulgação, Manual do Rosário, enfim. Há todo um conjunto devocional que é alimentado, de certa forma, por este secretariado, de forma a divulgar mais esta devoção. E que relevância tem essa devoção nos dias de hoje? Sabemos que em torno de Fátima, em torno de muitas famílias, é uma presença constante e cotidiana, não é? Que relevância vem que tem a oração do terço nos dias de hoje? Eu acho que a oração do terço é cada vez mais necessária e fundamental nas famílias, porque eu recordo por mim própria, não é? Na minha família sempre se reza e rezava na altura e reza ainda o terço, e era à volta da família que nós evocávamos Maria. E parecendo que não, isso criava muita união na família. E penso que realmente a oração é uma necessidade urgentíssima para que as famílias possam realmente construir a unidade e viver na paz. Me parece que é fundamental. A simplicidade da oração. Não são necessárias muitas palavras. O facto é que tanto os mais pequenos como os mais velhos podem rezar juntos e em família, meditando mais brevemente, mais longamente nos mistérios, com a Bíblia, com os Evangelhos, fazendo essas meditações, ou mesmo as coisas mais simplificadas, mas é um convite a que as famílias estejam juntas e, por exemplo, neste tempo da pandemia, tivemos várias iniciativas, mesmo a nível da catequese, com as crianças, de rezar o terço via Zoom. Portanto, é uma oração muito adaptável, e pelo facto de ser simples também chega mais rápido. E a congregadora cria pontos de encontro nos vários ambientes. Mesmo na própria comunidade. Na própria comunidade, hoje em dia, que nós sabemos que há muitas irmãs e irmãos já de mais idade que têm dificuldade até em seguir a liturgia das horas, a oração do terço é de facto uma oração que congrega, que une as irmãs e os irmãos à volta do mesmo ideal, não é? E como contrariar considerações que por vezes se faz acerca do terço, da sua monotonia, pelo facto de ser repetitiva? É porque há uma exigência interior, ou seja, interiormente temos que concentrar-nos. Nós vivemos num tempo de muito ruído e de muitas solicitações, muitas preocupações. A nossa cabeça tem sempre muitas coisas, temos muitas coisas a pensar. Então o terço, neste caso o terço, pede-nos a tal despojar-se para se poder concentrar naquilo que meditamos. De que forma é que se assinala, no caso, nas vossas comunidades, nas vossas congregações, que se assinala este dia 7, este dia do Rosário?
Bem, a nossa província, como é a província de Nosso Senhor do Rosário, é mesmo solenidade e, portanto, congregamos a congregação até no dia anterior, até com uma grande vigília de oração, via Zoom, para podermos estar juntas, aproveitando também a tecnologia de hoje. Mas no dia 7, sim, é uma grande celebração em que toda a província e congregação, como é óbvio, como a ordem, se une para rezar e para evocar Maria do Rosário. Isso é muito importante. Aliás, a nossa fundadora, a Teresa Saldanha, dizia que Maria é aquela que nos une e que nos ensina a seguir os passos de Jesus. Também na Ordem dos Pregadores? Todo o mês, o mês de outubro é o mês também para nós, o mês do Rosário, obviamente. E tanto em Portugal como em todas as outras províncias da Ordem, estou aqui a imaginar em França também se organiza uma grande peregrinação nesta altura do Rosário e tem uma equipa excelente. Portanto, nós aqui, para além sobretudo a celebração da Eucaristia, de uma forma mais solene e partilhando uns com os outros. Eu no dia 7 estarei com as irmãs, portanto... Ponto de encontro também da família dominicana em torno da oração do Rosário. Temos de avançar neste nosso programa para analisar a liturgia de domingo. Enfim, a proposta que fazemos a quem nos acompanha em cada semana. Vamos analisar o Evangelho. Primeiro, vamos escutar esse texto. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta voz: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho, a tua fé te salvou. Irmã Alzira, a grande advertência é esta. Então não foram 10 os curados, só um é que venho agradecer? Essa é a tentação, não é? Depois de obter a graça, muitas vezes esquecemos da gratuidade, não é? Do agradecimento. E é este grande desafio, até nós, cada um de nós, quando suplicamos, quando rezamos, às vezes esquecemos que temos que agradecer, que devemos agradecer, porque esta atitude de reconhecimento que Deus dá aquilo que nós realmente suplicamos para bem nosso, para bem da nossa existência, mas de facto é um momento de agradecer também. E é isso que muitas vezes nós esquecemos. É esse grande desafio. E este é a dinâmica da oração, também este agradecimento. Falávamos há pouco em torno da oração do terço, do rosário, mas é a atitude fundamental do orante. Eu procuro sempre elucidar as pessoas que a oração não é só pedir. A oração tem esta componente de louvor e de agradecimento, de ação de graças. A oração é essa intimidade que eu tenho com Deus, esse diálogo mais íntimo, onde também, obviamente, apresento as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas dúvidas, mas sei reconhecer, ou devo saber reconhecer, a ação e a história que Deus faz comigo e essa gratuidade. Este Evangelho de Lucas, não esqueçamos que o Evangelho de Lucas é muitas vezes conhecido como o Evangelho da Misericórdia. Muitas vezes Jesus fala dessa misericórdia de Deus. E Deus tem misericórdia para com estes homens que, embora estrangeiros, recebem essa graça de voltar à convivência, de voltar à vida, porque a lepra ainda hoje é uma doença terrível, é uma doença que nos separa. Estes homens estavam separados da sua vida, do seu dia-a-dia.
E o conseguir a sua cura é voltar à vida. E um foi capaz de reconhecer isso. Os outros deviam ter ficado tão alegres que nunca esqueceram-se. E essa atitude de gratidão, ou dela surgiu esse convite de Jesus, levanta-se, segue o teu caminho. Podemos ficar a pensar o que é que terá acontecido aos outros, não é? Curados ficaram todos, de certeza, não é? Exato. Sem dúvida. Mas a atitude depois é que cada um soube responder. Nesta análise que fazemos aos textos que são lidos nas Eucaristias de domingo, avancemos para a primeira leitura do Livro dos Reis, onde contei a história de Naamã. Também uma atitude de confiança aqui no caso, não é? Mantemos este tema da oração. É engraçado que o outro tema, o mesmo tema da oração, mas é engraçado porque é também estrangeiro. Não é? E como estrangeiro ele suplica, ele pede e de facto ele vai, mas hesita a confiar. Não é? Então lá também não havia rios bonitos e bons, mas ele confia. E porque confiou, obtém a graça. E de facto a oração é isto, é não desistirmos, é confiarmos prontamente neste Deus que é a misericórdia, que é a ternura e que é a bondade e que nos liberta também destes males e destas tentações que muitas vezes nos ocorrem. Curiosamente, este tema do estrangeiro, estou-me a recordar que neste domingo o Papa Francisco vai canonizar 2 homens migrantes, né? João Batista Scalabrini, de uma outra congregação, os scalabrinianos, mas que deu tudo pela proteção dos migrantes, e um leigo salesiano, creio eu, também, que foi imigrante na Argentina. A apelar-nos aqui, de facto, à valorização de quem tem a ousadia de partir, de transformar... Sair do seu mundo, não é? Enfim, da realidade que conhece para uma realidade completamente nova. Eu acho que todos nós, de certa forma, somos chamados a essa itinerância. Entre nós dominicanos temos mesmo a chamada itinerância mendicante, que não é só uma questão física de sair de um convento para o outro, mas também interiormente de ir ao encontro, de sairmos do nosso mundo, das nossas ideias, para ir ao encontro dos outros e poder dialogar. Claro, Naamã estava desesperado pela sua doença, mas perante uma coisa tão simples que era tomar um banho no rio, achava que era uma coisa, logicamente, parecia que não fazia sentido, mas acaba por obedecer, ou seja, acredita, confia e obedece, e daí a simplicidade do que se revela. Claro, o imigrante também tem que acreditar. Quando sai do seu país, da sua família, tem essa confiança em si de que as coisas podem melhorar e acredita que haverá um dia melhor. E é de facto isso que leva muitas mulheres e muitos homens a saírem dos seus locais, muitas vezes procurando de facto fugir a situações de conflito também, né? e de condições de vida muito frágil. Avançamos para analisar a segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, é da Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo, e aqui, se sofrermos com Cristo, também com Ele reinaremos. Aqui, e começava agora por si, Frei José Manuel, há aqui essa afirmação por excelência da fé cristã. Da nossa vida unida à vida de Jesus. Há pouco falávamos do Rosário como uma oração que nos introduz nos mistérios da vida de Jesus. E Paulo, sem dúvida, que nas suas cartas mostra essa vida em Cristo. Muitas vezes ele tem essa expressão, em Cristo. Porque, no fundo, o cristão é outro Cristo. E se nós com ele vivemos, pois também no sofrimento, na dor, pois também com ele vamos ressuscitar. É essa a concepção de Paulo a nós não desistirmos,
que é que nos pode separar de Cristo? Também Paulo tem essa ideia. O que é que nos pode separar de Cristo? A fome, a guerra? Não. Se de facto a nossa vida está em Cristo, e desde o batismo que a nossa vida está em Cristo, pois com Ele havemos de superar. E essa é uma atitude ou uma experiência que o batizado faz, que quem é consagrado faz também de forma plena. Sem dúvida. Sem dúvida, e de facto este testemunho de fé que nós temos que ter para que possamos um dia deixar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, para integrar uma congregação, uma ordem religiosa, é só nesta perspectiva de fé. Acreditando de facto que Deus, que Jesus, é o centro da nossa vida e que por Ele nós conseguimos obter a felicidade que somos chamadas a realizar e a viver. De facto, uma experiência de todos os dias na vida religiosa, que agradeço terem estado aqui também a partilhar connosco, no dia em que se assinala a festa da Senhora do Rosário, e por isso o convite às famílias dominicanas, à família dominicana, para partilhar essa experiência e também a proposta que fazem a toda a sociedade e a todos os crentes. Muito obrigado, por terem estado aqui no programa Eclésia. Antes de terminar, digo-lhe ainda que este domingo o programa 60x7, aqui na RTP2, vai mostrar a visita dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude à Diocese de Vila Real. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.